Eles estão estudando Gênesis, lá na cantina. E você que está aqui na Fé Começa em Casa, venha para frente, venha estar mais perto. Pode vir mais para frente. Deus te abençoe. Vamos lá, rapidinho. Você que está casado, que acha que está casado, né? Também pode vir aqui para frente. Rapidinho. Nós vamos estar dando sequência aí à nossa classe. Nós estamos vendo essa questão da fé. Começa em casa. E ele coloca agora alguns pilares muito interessantes sobre a estrutura da nossa casa, que eu tenho achado fantástico. Primeiro, eu não pude estar aqui, o pastor Paulo falou sobre autoridade. Autoridade. E a gente está vivendo uma crise de autoridades. Hoje à noite eu vou pregar um pouco sobre isso. Eu acho que o nível hoje, como a gente tem tratado a autoridade, é um nível tão baixo e chulo. Na minha época, qualquer pessoa com mais idade eu chamava de senhor. Qualquer pessoa que tivesse qualquer grau de autoridade era senhor. Hoje você ouve as pessoas falando de presidente de uma forma tão chula. E pai é papi. E aí, papi? E aí, velho? Autoridade. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Há duas coisas bem que a gente precisa entender, que é autoridade e poder. Sabe a diferença entre autoridade e poder? Não. Poder é aquilo que o cargo lhe atribui. Eu tenho o poder de presidente da igreja, eu fui eleito. A autoridade é algo que você conquista dia a dia. Dia a dia. Não é a força do cargo, é a força da vida. É o respeito, quando você abre a boca. Semana passada a gente falou sobre probabilidades. Probabilidade. Eu gosto muito dessa frase. Tudo que começa certo, termina. Tudo que começa certo, termina. Nem sempre. Mas pode terminar muito mais. A probabilidade de terminar certo é muito. Tudo que começa certo, porque Deus escreve em linhas tortas, amém? Deus escreve em linhas tortas, não? Gente, isso é do inferno, isso é do capeta, isso é do diabo, que fala um troço desse, que Deus escreve certo em linhas, Deus não escreve em linhas tortas. Deus não escreve em linhas tortas. Deus pega linhas tortas e transforma-as em linhas certas. Então a probabilidade, qual que é a probabilidade do teu filho ser cristão quando você cria ele na igreja? Qual a probabilidade que você tem de você ter filhos educados se você não ensina os princípios para ele? Qual a probabilidade que você terá dos seus filhos serem
Pessoas tranquilas, amorosas, num lar onde há muito conflito, muita discussão, muita briga. Qual a probabilidade? Então ele colocou essas questões. Existe uma coisa chamada regra e princípio. O versículo que nós usamos domingo passado é um princípio. Ensina o menino no caminho que deve andar e quando? Mais tarde não se desviará dele. Isso é um princípio. O que é uma regra? Regra é lei, é norma, você tem que fazer. Isso não é uma lei, isso é um princípio. A lei diz que você tem que andar o quê? Nesse sentido. A lei diz que você não pode passar no semáforo vermelho. Por que a lei diz isso? Porque se você passar no semáforo vermelho, o que vai acontecer? Você pode sofrer um acidente, você pode ser multado. Pode acontecer isso com você? Pode? Não. Quanto semáforo vermelho você já passou? E aí você passou em um, passou em dois, passou em três, não aconteceu nada. E até a regra, até a lei, ela precisa ser interpretada. Porque dependendo do horário, você pode passar no semáforo vermelho. Não é isso? Eu lembro que quando o Thales e Sofia eram pequenos, a gente fazia visita, quando a gente vinha para casa, era meia-noite, meia-noite e meia, eu passei no semáforo vermelho. E eu recebi um toquinho nas costas. Meu filho, pai, você passou no semáforo vermelho. Eu falei, filho, é meia-noite. Ele falou, é semáforo vermelho, pai. Eu falei, mas é meia-noite, filho. E a cabecinha dele era isso. Agora, qual é o princípio? Obedeça à lei. O princípio é, obedeça à lei. E esse princípio cabe para todas as leis. E hoje a gente vai falar sobre normalidade. Sua casa é normal? Tua casa é normal ou não é normal? Ah, o que é normal? O que é normal hoje? Não precisa ter pressa não, tá? A gente tem até 1 hora para responder isso. O que é normal? Não é normal. O que é normal hoje? Olha lá, você vai falar. Alguns exemplos que a gente, né, convivendo com outras pessoas. Aquilo que as pessoas acreditam, aquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas defendem. A gente percebe, por exemplo, que é normal hoje a grande maioria das famílias usarem palavrões para se comunicar. Na minha casa isso é proibido, então ela não é normal. Ela é normal para a nossa comunidade, seria normal. Mas o mundo permite determinadas coisas, aceita determinadas coisas que dentro da nossa casa a gente não aceita. Então, por esse prisma, não é uma casa normal. Em termos de funcionamento, o que é uma casa normal? Oi? Tem hora? Horário para levantar, tomar café, almoçar, escovar os dentes depois do almoço, café da tarde, horário para jantar. Criançada dormir até 9h30, vai para a escola amanhã. Vocês conseguem fazer isso? A gente tenta, ele mais. Como que é a vida de vocês? É uma bagunça. Por quê?
Ele levanta primeiro, eu coloco o Nicolas para a perua, porque eu não levanto. Eu vou levantar meia hora depois com o segundo filho. E aí você trabalha o dia inteiro? Eu trabalho o dia inteiro, ele vai para Campinas também. O Nicolas chega sozinho primeiro. E aí não tem ninguém. Ele fica, coitado, fica sozinho até às 6, às vezes. Quantos anos tem o Nicolas? 8. 8. Aí depois ele chega às 7. E aí você chega? Depois. E aí você vai fazer o quê? Tentar fazer a janta? O que é normal hoje? Talvez lá atrás era mais simples, né? Na época dos nossos pais, o que era normal? Normal era o homem sair de manhã para trabalhar, a mãe cuidar dos filhos, levar para a escola, voltar, o pai chegava. Eu sempre falo isso para a Marli, né? Eu sempre falo para a Marli como que funcionava. Falava, olha, meu pai saía cedo e quando ele chegava às 5 horas da tarde em casa, minha mãe recebia ele com a toalha, a roupa dele, o chinelo, e já deixava o banho preparado. Aí a Marli olha para mim e pergunta, e daí? Eu falei, eu só estou te avisando, só queria falar para você como que a Marli recebia, como minha mãe recebia o meu pai, que era assim. Ela falou, e daí? Aí, daí, é só história, isso aí é contexto histórico. O que é uma casa normal, gente? Dentro da psicologia existe uma coisa chamada famílias disfuncionais. O que é família disfuncional? Não tem regras, não tem limites, cada um faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Isso é uma família disfuncional? Não. É uma família funcional. Ela funciona de maneira disfuncional. E se você consertar essa família, sabe o que vai acontecer? Eles vão se separar. Eles não sabem viver arrumado. E aí que eu vou passar para o pastor Paulo. E por que muitas vezes a gente não sabe viver de uma família de uma forma funcional? Herança. Meu pai e minha mãe não me ensinaram isso. Eu não tenho modelos. Eu não tenho regras. Eu não tenho. Eu fui vivendo. Eu trouxe uma bagagem que eu não consigo me libertar. Ela traz outra. E a gente vai vivendo. A gente vai assim, tipo, vamos se acertando, né? Vamos se brigando. Lá na frente a gente se encontra. Quer ver uma coisa assim? Você está com a tua esposa aí, pergunta para ela assim, e fala para ela perguntar para você, se ela consegue ver em você traços da sua família de origem. Vocês conseguem ver um no outro traços da origem, da família de origem, não? Consegue, Ronaldo? Você melhorou bastante. Vocês conseguem ver? Vamos lá? O que é normal? Bom dia.
Estamos numa enrascada, não é? Não há aqui uma cartilha para você seguir. Nós temos o manual do fabricante. Esse sim nós precisamos seguir. Você já ouviu hoje de manhã que não deve ser ouvinte apenas, mas praticante da palavra de Deus, né? Então, hoje, como o pastor falou, definir o que é normal é muito difícil. O que é normal para um, não é normal para o outro. E, então, como nós vamos passar fé para a próxima geração? O desafio começou já quando nós falamos sobre autoridade, o pastor lembrou aqui. O marido, o homem, precisa estar na posição do homem. A mulher precisa estar na posição de mulher. Não significa que eu não vou lavar louça, que eu não vou trocar fraldas. Já fiz isso, quase não faço mais. Mas significa aquela posição de cabeça, como a palavra de Deus diz, não é? Que é responsável, que entrega a sua vida, como fez Jesus pela igreja, e a esposa, aquela cooperadora. Não vamos usar essa palavra submissão, porque ela tem uma conotação muito errada, mas a auxiliadora significa que ela se adapta, que ela se ajusta aos objetivos do marido. E o autor, ele descreve a situação da casa, que na determinada hora devocional da leitura da Bíblia, então uma das crianças está pensando que a coisa mais chata na vida dela é estar naquele horário. E a outra criança está olhando pela janela, querendo estar lá fora, brincando com os amigos, e não ali naquele lugar. E não pode, às vezes, é isso que acontece mesmo na maioria dos casos, que nem todos estão com o mesmo propósito, com a vontade. Mas o que eu percebo, o que Deus me falou no coração essa manhã, enquanto eu pensava, é que nós sabemos, assim, olhar o amor de Deus, que veio buscar o pecador, e nós pensamos naquele pecador terrível, naquele homem depravado, ou naquela mulher depravada, e cantamos sobre o amor de Deus. Mas é o amor de Deus, é esse mesmo amor de Deus que veio para salvar os nossos filhos. Ou nós vamos dizer, não, o nosso filho não é tão ruim assim, não é. Ele não é, mas ele é um produto da minha vida natural, ele é um pecador. Ele nasceu um pecador. Não pelo que ele fez, mas pelo que Adão fez. Diz, Adão pecou e a morte passou, e o pecado passou a todos nós, todos pecaram. Então nós não vemos a necessidade de ter uma vida de oração, de intercessão e de testemunho para os nossos filhos, para a salvação deles. Não é normal. Não é normal. E nós precisamos disso. Nós precisamos, quando a palavra fala ou o autor fala de uma vida normal, eu me lembrei de estudos que nós fizemos no passado, que nós precisamos
descobrir qual é a normalidade da vida com Deus. Porque aí sim há uma normalidade. Nós vemos na vida de Jesus, eu trouxe uma pincelada sobre isso, que ele não fazia nada por decisão própria. Ele dizia: o que eu faço é porque eu ouvi do Pai para fazer. Os discípulos não entendiam isso. Ele curou alguns cegos. Você se lembra como ele curou um cego? Fez saliva e mandou ele se lavar. E outro cego? Impôs as mãos sobre ele. É isso, está vendo alguma coisa? Ele diz: estou vendo os homens como... Ele impôs a mão segunda vez. Como você está? Agora eu vejo perfeito. O que é normal? Como se cura cego? Eu não sei. O que ele fez para um, ele não fez para outro. Isso significa que ele ouviu de Deus para fazer daquele jeito. E noutra situação, ele fez de outro jeito. Nós já falamos da diferença dos filhos. Um nós devemos fazer de um jeito, outro devemos fazer de outro jeito. Então, a nossa responsabilidade está sendo chamada para esse lugar. Nós somos responsáveis, nós somos ministro de reconciliação, de pregar salvação para os nossos filhos. Nós precisamos ir nesse lugar. Agora, como nós vamos fazer? Nós não vamos fazer um culto como aqui, chamaram uma banda e chamaram um pregador para pregar para ele. Nós vamos fazer isso em cada singular oportunidade da vida, desde quando ele é um bebezinho até quando ele é um jovem. Eu vinha compartilhando, nós temos enfrentado algumas situações difíceis com o nosso neto, que agora está fazendo o 2º ano na faculdade. Então sai de manhã para trabalhar, do trabalho vai para a faculdade, o dia inteiro no mundo. Então tudo aquilo que é normal no mundo, está querendo vir para a vida dele. E eu estou dizendo para minha esposa, hoje enquanto vinha, sinceramente, eu creio que eu não estou perdendo meu tempo quando eu vou buscá-lo, eu não estou perdendo meu tempo quando eu acompanho ele, que ele quer assistir uma partida de futebol. Nunca fui no campo com ele ainda, mas assisti na televisão com ele. Eu acho que não estou perdendo tempo, eu estou aproveitando cada oportunidade que eu tenho para entrar com os princípios da palavra de Deus e ele foi criado nos princípios da palavra de Deus. Então, há uma probabilidade grande, e eu creio nisso. Eu disse aqui na ocasião, nós temos que crer, irmãos. Nós não podemos passar fé se nós não temos fé. A discussão toda isso é fé. Você tem que crer que você é o pai dos seus filhos que Deus confiou em você. Você tem que crer que você é a mãe dos seus filhos que Deus deu para você. Você tem que crer. Amém? Aproveitando o gancho aqui, o pastor Paulo colocou. Embora Jesus tenha curado de maneira diferente, o princípio era o mesmo: amor. O que norteia a vida de Jesus é amor. O que norteia a nossa vida é fé. Agora, eu tenho falado que você é a expressão daquilo que você crê. Eu fico assim, extremamente admirado quando eu vou nesses países árabes. As crianças,
Eu fico assim, admirado. Primeiro a roupinha deles, eles andam igualzinho o pai, né? Aqueles vestidão, os meninos. Eles são alfabetizados com o Alcorão. O judeuzinho, ele é alfabetizado com a Torá. Eles creem naquilo. Eles creem naquilo tremendamente. E talvez a gente tenha perdido essa questão dessa normalidade, no sentido de que a gente vai adotando algumas coisas. Por exemplo, é normal chegar em casa e dar um beijinho na esposa? Não, não é. É normal dormir, dar um beijo, orar? É normal orar antes da comida? É normal. Oi? Olha só, vamos pegar aqui. É normal isso? Vocês têm uma menininha. O que acontece quando vocês já vão para a mesa? Primeira coisa, né? Vamos levar para a mesa e na mesa não se usa celular, não se usa nada, né? A gente vai para a mesa e a primeira coisa que fazer é orar. Coloca a comida e a gente ora, de mãos dadas, né? E de vez em quando ela ora também. Ela já vai o quê? Acostumando com isso, né? E o dia que vocês não fazem? Ela... Como é comum, normal na nossa casa, quando nós vamos nos meus pais e tá meus irmãos, todo mundo se serve, sai um pouquinho da rotina, porque é várias pessoas, aí ela cobra. Mas nós não oramos, e às vezes já lá tá o tio já dando a primeira garfada. Então ela fala, em casa não, porque é tão rotina, mas na minha mãe ela costuma fazer muito isso, nós não oramos. Algumas coisas a gente está deixando como normal, que não é normal. O que acontece é que há uma fase da criança que ela é sensível a isso. Depois ela vai passando pela idade, ela vai ter uma outra visão e vai chegar num restaurante e ela vai ver, ela vai preferir dizer assim, eu queria que o meu pai não orasse aqui no restaurante, porque eu não vou fechar os meus olhos aqui e o meu amiguinho da escola está lá do outro lado, na outra mesa. Então, mas aí que eu falo, pastor, assim, quando você vai num hotel de judeu, eles fecham a mesa sexta-feira. A família inteira canta o Shabbat. Canta. Você sai ali, você vê o pequenininho fazendo isso. O que eu estou dizendo que a gente não tem que ser essa questão de ser radical, no sentido de tem que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que entender o que é normalidade para mim. Isso faz parte da minha vida. Isso, você está entendendo? Eu não estou fazendo isso porque é a Igreja Batista Memorial que quer que você faça. Não é isso. Tem casa que você entra, que você vê que é normal aquilo, que você vê que faz parte da casa, que é a estrutura da casa. E eu acho lindo algumas famílias que quando começam a chegar na igreja, que não tem essa organização e que começam a conviver com as pessoas da igreja, que acabam ficando até sem graça. E às vezes me chamam, às vezes para comer, e se não é arroz e feijão eu não oro. Se for lanche, não dá para orar, né? Não dá para agradecer lanche, né? Então... brincadeira. Então, aí que está. É
eles já olham para mim, eu vou comer com vocês no restaurante. Às vezes eu estou ali preocupado e começo a comer, aí o infeliz olha para mim e fala, o senhor não vai agradecer? Eu falei, vamos agradecer. Vamos agradecer. Você quer que agradece? A gente agradece. Né? E aí agradece. Né? Às vezes vão na minha casa e eles olham para mim e falam, o senhor usa bermuda? Eu falo, mas por que, cara? O pastor não usa bermuda. Os meninos vão em casa e ficam admirados. Nossa, tinha uma família que veio na igreja, uma vez nós saímos para comer, e a gente foi comer pizza, e ela olhou para mim, mas o senhor come pizza? E aí, quando a gente quebra esse paradigma de uma santidade que não existe, e você mostra que a fé é algo tão seu, do dia a dia, da tua prática, que é natural. Quando você olha para o pastor Paulo, você olha para ele e você fala, ele é pastor. Tem cara de pastor, tem jeito de pastor, fala como pastor. Quando vocês olham para mim, vocês falam a mesma coisa também, pelo amor de Deus, tá entendendo? Olha, eu quero que vocês entenderam? É algo seu. Não é um negócio que você está forçando, né? Às vezes assim, a gente vê umas forçação brava, né? Em nome de Jesus, em nome de... Nossa, gente, você conversa abençoado, ou abençoado, abençoado seja seu dia, abençoado, ou Nossa, desespero de conversar com gente assim, que é tão abençoada, que fala o tempo todo assim, né? Às vezes o menino não quer comer, o outro já repreende, em nome de Jesus, sai espírito da anemia. Você vai comer, eu decreto em nome de Jesus que você vai. Gente, eu assusto, tomo um susto, eu olho assim, cara, isso não é normal. Como também eu acho o inverso não é normal. Vamos orar? Cadê a Bíblia? Quem que enfiou a Bíblia em algum lugar? Eu acho que o senhor era dessa época, que quando a gente passava na rua e passava assim na casa, lembrava de alguém da igreja, que você ia e batia a palma, gente, era um desespero, você só ouvia todo mundo correndo, esconde, o pastor chegou, esconde. Nós fomos num casamento de pentecostais, há muitos anos atrás, a mesa estava posta, e aí o pastor começa a chamar todos os líderes, os presbíteros, os diáconos para vir para fazer oração em volta da mesa. Então eles tiveram que pegar a toalha da mesa e cobrir as coisas, os alimentos, e aí cada um chegava com seu chapéu, tirava o chapéu e punha em cima. Para não ver o que tinha lá. Punha em cima da mesa, porque ia orar, tinha que tirar o chapéu. Existia uma família... É normal. Para a igreja pentecostal era normal. Eu tinha um grupo de irmãos lá em Franca, a igreja começou a crescer muito e chegou muita gente. E eles tinham uma chácara aqui, umas 4, 5 famílias que eles eram muito amigos, eles vieram para a igreja, era tudo nego danado mesmo, do carnaval, eles iam para aquela chácara, eles enchiam a cara, um negócio assim. E aí eu fui com a Marli, o Thales era pequeno e tal, eu vi eles jogando truco, falei, eu vou jogar, falei, eu vou sentar aqui. Os caras olharam, o senhor joga? Eu falei, eu jogo, está aqui. Aí eu olhava para eles e falava, truco, eles abaixavam. Jogo besta, né? Porque é gritar truco. Aí eles distribuíam as cartas. Aí eu olhava assim e falava assim, truco. Aí eles abaixavam. Aí me deram de novo. Aí eu falei, truco. Eu falei, o senhor ganhou. Eu falei, não, eu não fiz nada, cara. Eu só gritei truco.
Como é que joga isso? Ele falou: o senhor não sabe jogar? Eu falei: não, não sei jogar. Eu via vocês gritando truco, eu acho que o jogo é gritar truco. Nunca joguei isso. E aí eu perguntei: por que eu ganhei? Porque eles falaram o seguinte: o senhor gritou truco, o pastor não mente. Então, o pastor não mente, a gente abaixava, a gente acreditava que o senhor tinha as cartas e que vencia. Aí quando descobriram que eu não sabia nada, eu falei: dá licença, pastor. Aí eu peguei o Thales, Sofia, fomos embora. Quando a gente estava indo para o caminho e tal, esqueci a chupeta do Thales. Voltei, na hora que eu voltei, eu vi tanto nego correndo com garrafa, subindo em árvore. Eles lembram disso até hoje. E eu pegava o cara mais terrível para poder dar aula na escola dominical comigo. Vem cá, você vai dar testemunho seu. Mas eu, pastor, fala para mim da tua vida, como você cuida da tua esposa. Hoje ele é pastor, o Eurípides. O autor, na última frase desse capítulo, ele vai falar algo que dentro da psicologia é muito criticado. Alguns aceitam, cristãos, outros não aceitam. Mas no final ele diz de onde vem a teoria dele, sobre crenças falsas. E na verdade, é verdade. Nós crescemos acreditando no que os nossos pais ensinaram. E nós trazemos isso para o nosso casamento. Eu vim de uma família muito pobre, muito pobre. Minha mãe tinha que controlar tudo, meu pai era analfabeto. Então minha mãe sempre foi aquela pessoa regrada, que não comia o que desejava porque tinha que guardar, que era extremamente econômica, questão da casa, pensar sempre na casa, sempre investir, sempre investir. Eu cresci assim, eu absorvi isso da minha mãe. Eu cresci com um pai que não era amoroso. Ele era analfabeto, ele nunca deu abraço, ele nunca falou eu te amo. A forma como nós fomos criados, a gente entendia que quanto mais a gente fosse confrontado, que a gente fosse mais violentado mesmo, a gente ia ter sucesso na vida. Quanto mais duro fosse comigo, aquilo era combustível. Eu fiz isso com meu filho. Eu até hoje tenho que resgatar isso. Quem trabalha comigo vê muito isso, de eu ser muito confrontador, de eu sempre mexer com brio, de eu sempre mexer com orgulho. Porque isso foi uma herança, foram crenças que eu fui adquirindo na minha vida. A minha esposa, como ela foi criada sem o pai, ela tinha 2 anos de idade, o pai dela faleceu. A mãe teve que trabalhar fora. Então era aquela coisa: vamos comer hoje. Vamos comer hoje. Eu não sei se amanhã vai ter. Hoje tem, nós vamos comer. Nós vamos viver hoje. E como Marli nunca teve ninguém que a defendesse, ela não se defende. Ela não é aquela pessoa que confronta, que questiona, diferente de mim, que a gente veio de uma família extremamente briguenta. Nós somos briguentos. E a família da Marli é aquela família assim,
Está todo mundo vendo que está pegando fogo, mas ninguém vai lá e vai apagar se não pedir. Pô, mas está pegando fogo. Não pediram. Não pediram. E ela cresceu com essa crença de que eu não vou incomodar. E ela passou isso para os meus filhos. Eu falo, poxa, mas fulano, por que você não cobrou? Não, eu não vou ligar. Liga, pelo amor de Deus, liga. Vocês vão perder, liga, olha só os prazos, vocês precisam... Mas não. Porque eles têm uma crença interna que não pode fazer. Então tem uma série de crenças que nós fomos adquirindo com os nossos pais e entendemos que elas são norteadoras da nossa vida. Uma das discussões que vocês vão ter e vão ter sempre é o seguinte: a casa do meu pai funcionava assim, eu cresci assim, lá a gente fazia assim. O que vocês faziam na casa dos seus pais eram certos? Alguma coisa sim, outras não. Agora, como que a gente se liberta disso? Como que a gente vem para um casamento e a gente consegue se libertar de algumas crenças ou de alguma forma como a gente foi educado e que agora a gente tenta aplicar no nosso casamento? Eu só queria que vocês pensassem o seguinte: quando seus filhos casarem, o que eles vão dizer o seguinte: olha, quando eu casar, nós não vamos fazer assim. Tem alguma coisa lá? Quando seus filhos casarem, eles vão falar o seguinte: olha, se tem uma coisa que aqui em casa a gente não vai ser como era na casa do meu pai, era como se fosse na casa da minha mãe. Tem alguma coisa não? Oi? Estou falando da tua casa, da casa dos seus pais, porque quando vocês saíram, vocês disseram que não iam fazer. Opa! Vocês disseram que não ia fazer, mas vocês fazem? O que vocês fazem? Que vocês disseram que não iam fazer e que vocês estão fazendo? Eu disse aqui da moça que cortava o pernil e jogava uma parte, descartava uma parte. Era você? Lembra? A minha mãe fazia assim. Mãe, por que você fazia assim? Porque a minha panela era pequena. Então ela tinha uma razão para fazer, descartar uma parte. Mas a filha aprendeu com a mãe, sem saber da razão, e ela fazia. Minha mãe nunca tinha comido berinjela. Minha mãe não tinha comido. E a Marli, a casa da Marli, eles gostam muito, né? E aí a Marli falou para minha mãe que eu comia berinjela, que eu gostava. Aí começou a disputa, porque eu sempre fui um cara assim muito querido por todo mundo me queria. Então era aquela coisa: ele é seu, não, ele é teu, não, fica com você. Então era essa briga. E minha mãe foi fazer berinjela. Você sabe o que minha mãe fez? Arrancou todas as sementes da berinjela. Sobrou berinjela. Sobrou a casca. E aí, né, na família da Marli, eles tinham... Marli fazia um picadinho que era maravilhoso. Um negócio assim, com carne e batata. Da minha mãe era ruim. Pensa um troço ruim. Negócio assim, parecia, não sei se sabe... Não era sopa, não era picadinho. Eu não sei o que era aquilo, eu só sei que era ruim. Quando minha mãe inventava de fazer aquilo, cara, a gente não comia, a gente saía. Aí a Marli vai um dia na minha mãe, justo no dia que a minha mãe fez esse troço, cara. Aí a gente sempre dava um jeito de não comer. Aí a Marli olha para minha mãe e fala: nossa, o Aderson adora picadinho em casa. O quê? Você gosta de comer na casa? Eu gosto, mano. Eu ouvi de um casal americano que, quando eles se casaram, eles eram de extremidades diferentes dos Estados Unidos, e eles foram no supermercado.
E aí estão empurrando o carrinho e a moça fala: por favor, vai lá na verdura e pega nabo. Ele foi lá, viu o nabo com as folhas. Ele pediu para o rapaz que estava ali, dizendo assim: por favor, corte as folhas. Ele cortou as folhas e ele pôs as folhas no carrinho e levou para a esposa. E a esposa disse: o que é isso? Ele falou: é nabo. Ele falou assim: você está trazendo as folhas, eu quero o nabo. Ele disse: não, mas isso lá na minha casa, nós damos para os porcos, nós comemos as folhas. Então, o que é normal? O que é normal? Você vai chamar ela? Ela que vai falar. Tá, ela que vai falar. O que é? Ela vai fazer essa avaliação do que era normal na tua época. E hoje, quando você olha os teus filhos, tuas noras, é normal? Isso, o que era normal e hoje... Difícil, né? Mas uma coisa que era normal minha mãe fazer, e que eu prometi, creio que o Silas está lá em cima, ele vai dizer se aconteceu ou não com ele. A minha mãe, não é quando besta de falar que não. corrigia a gente por alguma coisa, ela falava o dia inteiro. Aquilo, repetido, repetido. Eu falava: nunca, quando eu tiver meus filhos, eu vou fazer isso. Nossa, eu faço. Não, isso é demais, isso é atormentar, pastor. Nossa, eu tenho que me policiar tremendamente. Tratou, gente. Quer ver outra coisa? Até pegar nesse gancho aqui, essa semana, eu tive que lidar com uma situação desse pai chegar para mim e falar assim: o pai e a mãe, pastor, não sei onde nós erramos. Eu falei: não, se o senhor tivesse errado, o senhor teria errado com todos os filhos. Tá. Acho que o problema do senhor, quando o senhor olha para os seus filhos, o senhor olha eles e julga eles pelo que o senhor acha que ele é. Mas o que o senhor está achando que ele é, na verdade, não é o que ele é um comportamento que ele tem, e esse comportamento que ele tem, o senhor acaba atribuindo a tudo que ele é. Não, ele é maravilhoso, ele é correto, ele é honesto. Não é, ele tem dificuldade com manutenção de trabalho, ele tem manutenção com questão de responsabilidade. Então, o teu problema é com isso e não com ele. Eu tenho um filho que é maravilhoso, eu tenho um filho que é lindo, eu tenho um filho que é inteligentíssimo. Mas ele faz isso. Só que antes, eu acho que na época de vocês, quando casaram, havia uma cartilha de como devia ser uma dona de casa, um dono de casa. Não. Mas assim, havia uma... Não tinha uma cartilha. Mas havia uma... A minha mãe não trabalhava, estava em casa. Mas eu trabalhava. Eu chegava em casa à noite. É como... Agora, quem chegava primeiro adianta a janta. Uai, nós dois vamos comer, não é verdade? Agora que eu entendi, porque eu fico aqui na igreja até... Entreguei. E eu também não sei fazer nada. Então, quem chega primeiro tem a mesma responsabilidade. Isso é normal ou não? Os meus filhos eu ensinei os dois a cozinhar. Eles cozinham. Eles convidam a gente para almoçar e falam: mãe, o que você quer comer? Eles fazem. É normal? Não é, mas não trabalham? Trabalham e duro. Eu já não gostei, a senhora pode sentar. Eu não já acho que esse assunto... Eu só estou começando, gente. As mulheres estão aplaudindo. Ó. É hora dos maridos agora. Porque tudo, antigamente, tinha mamãe na casa. Mesmo na época de ministério, pastor,
nós trabalhávamos lado a lado. E eu dava curso, eu fazia palestras e muitas vezes eu não estava em casa naquele horário. Mas se ele estava, ele era responsável. Ele sabia onde eu estava. Certo? Agora eu estou numa vida mais mansa, né? Depois da pandemia, eu estou em casa. E eu falei sobre a minha mãe falar demais. Foi algo que eu não fazia com meus filhos e não faço ainda hoje. Sento, a gente conversa, resolveu, acabou. Nós vamos para um próximo passo. Não havia coisa pior na minha cabeça. Tinha sábado que eu não ia trabalhar. Eu estava deitada, ela já estava falando do dia, como ia ser. Então, gente, eu não sei o que é pior, sabe, pastor? Uma coisa que eu fiquei surpreso. Hoje, é com o nível de agressividade que está acontecendo nas casas. Eu liguei uma situação aí. A criança estava berrando, mas gritando, e a mãe forçando essa criança a tomar banho. E a criança não ia, e a avó gritava. Mas de uma gritaria que aquela noite eu não dormi. Eu nunca vi tanta gritaria. Sabe, isso não é normal. Não é normal. Tem algumas coisas que choca ver crianças jogando as coisas, quebrando as coisas. Não é normal. Sabe? A gente está achando que algumas coisas, eu lembro do meu, semana passada eu falei que eu liguei para o meu sobrinho, e ele lembrou de uma situação que eu já havia esquecido, quando foi ele, a minha irmã, e a outra irmã dele, na minha casa. Minha irmã estava no processo de separação, mas não separou, e eu fui com eles no mercado, e quando nós passamos no corredor, a filha dela, a Gi, queria uma escova de dente da Mônica ou da Xuxa, um negócio assim, da época. E minha irmã já tinha comprado a escova de dente. E aí, quando nós passamos no corredor, que ela pegou, minha irmã tirou, falou, não, já comprei. Ela caiu no chão e começou a gritar. E a minha irmã, para. Não, eu falei, deixa essa escova aqui. Catei na mão da minha irmã, catei na mão do meu sobrinho e saí. E ela no corredor gritando. Quando a gente mudou de corredor, ela olhou para um lado e para o outro. Não falei nada para minha irmã. Falei nada. Ela se tocou. Ela se tocou. Então, algumas coisas que a gente olha assim e fala, não é normal. Não é normal. Eu acho que isso a gente precisa começar a se assustar, começar a olhar, começar a ver. Quer ver uma coisa também que a gente queria que vocês tivessem de olho? Pai, estão falando que eu sou gordinho na escola, estão falando que eu sou burro. Pai, estão fazendo isso comigo. Isso é normal. A criança sofrendo bullying e você achando que isso você não sabe o adulto que você vai ter. Tá? Não, é normal hoje você ficar 4 horas num celular. É normal hoje você virar à noite no computador.
É normal, é normal, normal. Eu entendo que não é normal. Eu entendo isso, aquilo que o pastor Paulo colocou às vezes a gente vai fazer devocional, é chato. Mas eu vou deixar de fazer? Porque é chato? Será que não existe outras formas de como a gente fazer isso? Outras estratégias como jogos, né? Como filmes, assistir algum filme de cunho religioso, de cunho assim, sabe, educativo. Será que não existem outras coisas aqui dentro? Por exemplo, meu filho não gosta de ir na igreja, e aí joga a responsabilidade para cima de mim e da minha esposa para fazer com que ele goste, mas em nenhum momento esse pai, ele se mobiliza com o filho dele para achar alguma coisa aqui. Poxa, meu filho gosta muito de tecnologia, pastor, ele pode estar aqui na tecnologia da igreja? Pastor, ele gosta de desenhar, ele gosta de pintar. Olha, pastor, o que o meu filho mais gosta é de brigar. Eu acho um lugar para ele brigar aqui. Tem lá fora. Mas ele briga para Jesus. Mas parece que a gente tem que achar um lugar para esse moleque. O que dizem que a pessoa mais brilhante, que usa a sua mente, que usa o seu pensamento, ele não chega a usar 10% da sua capacidade. Uns chegam a 5, outros chegam a 7, há pessoas que entendem do que é a capacidade humana. Agora, nós somos dotados, por natureza, de uma preguiça mental, que se tiver que pensar para fazer alguma coisa, nós não vamos fazer. Eu vivo isso na oficina com subordinados, que já devia ser mais do que eu, que se precisa pensar, ele não faz. Então, a questão, o desafio hoje para você é ser criativo. Nós aprendemos com a Lu aí na melhor idade, né? Ser criativo. Ela brincou com a gente de trem com uma sacolinha de supermercado. Pega uma sacolinha e faz... Com as crianças, é isso. Se você tem... nós não podemos abrir mão disso. Oração é oração. Você não vai inventar, você não vai orar vendo um filme ou brincando, você vai ter que orar. Ou senão não vai orar, não é verdade? Eu vou jejuar. Hoje eu faço o jejum intermitente. Jejum de Daniel. A hora que eu durmo. A hora que eu durmo eu não como. Não, jejum é... Começa meia-noite, 6 horas da manhã. Aí Jejum é abstinência. Jesus passou 40 dias lá jejuando, e no fim dos 40 dias teve fome, porque ele não comeu, entendeu? Então tem coisas, essas coisas na vida do cristão, que devia ser normal, não é normal. Aí nós achamos já que, esse é muito espiritual. Não, há uma vida cristã normal, você tem que descobrir, você tem que viver. Não é que você veio para Jesus, você veio e está tudo pronto, você vai... Não, você tem que descobrir. Leia a palavra, ora, peça a Deus. Usa a sua capacidade. Tem um pastor que costuma dizer assim: quantos trouxeram a Bíblia? Então todo mundo levanta. E quantos trouxeram a sua mente? Quantos estão presentes aqui? Trouxeram a sua mente? Porque você vai ouvir alguma coisa, você precisa guardar, você precisa não só guardar, assim, aquilo que você ouviu, mas fazer isso
trabalhar. Então, hoje nós temos recursos abundantes. Eu não sou especialista, estou muito longe de saber disso. Meu pastor citou aqui sobre paradigmas. Paradigma é o que impede o homem, impede a mulher de ser aquilo que deve ser. Você não é o crente que deve ser por causa dos paradigmas. Aquelas crenças erradas, de onde você veio, o que estava rodeando, a cultura desse país, que tudo é fácil, que tudo é normal, entende? Mas nós não somos. Eu trouxe isso para vocês um dia atrás. Nós temos uma cultura de Deus, do reino de Deus. Nós precisamos conhecer isso, e nós estamos, o autor fala isso, no campo do inimigo. Nós estamos no mundo. E o que a Bíblia diz? O mundo inteiro jaz no maligno. Quem controla a educação? É o Espírito Santo ou é o maligno na nossa nação? Quem é que controla? Quem é que controla a política? Não posso falar de política porque eu sou crente, que não mistura. Irmãos, muitos fizeram isso nos países ao nosso redor, e hoje eles estão vendo a consequência. Você não fala, alguém vai falar. Você não elege, alguém vai eleger. Então hoje você vê a política, não vou entrar nesse detalhe, mas você vê assim, em todos os lugares, os cargos estão ocupados, da esquerda. Pessoas sem Deus, e às vezes e foram colocadas lá visando uma coisa futura. E também eu quero que vocês entendam que nem todo cara da direita, ele é direito. Tá? Nem todo mundo que é de direita é direito. Faltam 5. Oi. Quando eu era jovenzinho, já faz um tempo, né? Nós íamos para a igreja e tinha o culto dos jovens, né? Ao sábado à noite. Então, ia aquele monte de jovens. Naquela época, começou muito assim a renascer, essas igrejas mais moderninhas, assim, fazer culto, tipo baladinha gospel. Então, ficava aquelas músicas, povo aquele escuro, né, luzes, e aquilo lá, nossa, crescia, só tinha até rave gospel, como que é isso? Então, assim, era uma coisa que... Não, eu era crente de verdade, né? Mas cresci o olho, tinha vontade de conhecer. Tinha, mas dava, aí, eu fui. O que é aquilo? Ai, você foi aí? Então, assim, gerava uma curiosidade muito grande, né? E o líder dos jovens falou bem assim, aqui, vocês vão entrar aqui para escutar a palavra de Deus. Isso tocou muito no meu coração. Ele fazia palestras, de debates, tudo assim, da palavra de Deus. Chamava pessoas de fora para vir. Então, aquilo mudava e gerava, né, uma expectativa legal. Mas ele falou, aqui vocês não vão encontrar baladinha. O mundo tem balada, o mundo tem rave. Aqui é a palavra de Deus. E aquilo mexeu muito comigo. E eu passo isso para os meus filhos. A igreja é para escutar a palavra de Deus. Você não tem que transformar a igreja no que o mundo oferece. Né? O mundo está lá, cheio de coisa, né? Gente, faltam 5 minutos até para a gente encerrar. Quer ver? Quantos que estão aqui que vieram do catolicismo? Levanta a mão. Maioria. A gente traz uma série de crenças e valores. Quando sua criança tem soluço, bebê, o que você faz? Quem que põe o pelinho do cobertor aqui? Quem que põe? Mas só que tem que ser vermelho, não pode ser azul. Tem que pegar o cobertor, arrancar o pelinho, molha e põe. Tá? Outra, você precisa tomar muito cuidado com quem vai visitar teu bebê, porque pode colocar mal olhado. Mal olhado. Havia um bebê que havia nascido lá em Guaíra, eu fui visitar, e eu não sabia que era o 7º dia, e não deixaram eu ver o menino, porque tinha o mal, né, que pode acontecer da criança morrer se você for no 7º dia. Imagina, a gente foi criado com essa mãe super cuidadosa que ficava em cima. Quando o Thales nasceu, um dia
A Marli chamou a pediatra que morava no mesmo prédio da gente e falou: fala com ele, porque ele quer ser mais mãe do que eu. Porque aí eu não deixava o menino pegar friagem, sabe? Então, onde que eu quero chegar com isso? Quantas crenças que eu fui absorvendo dentro de casa. Quantas crenças que eu fui trazendo. Agora, o que vale a pena mudar? Como a Marice falou, eu não vou mais cobrar meu filho desse jeito. Eu tenho trabalhado muito isso no meu coração. O que eu quero para minha casa? Eu entendo que hoje eu quero paz, quero alegria. Eu quero o ambiente do meu genro e da minha filha chegar ontem em casa às 11 horas da noite. Eles foram dormir em casa. Legal. Eu já estava dormindo, mas eles chegaram. Hoje eles estão lá com a gente. Eu quero almoçar com a minha família. O professor tem a maior dificuldade para entender aquela criança. E muitas vezes fala que a criança não é obediente, que a criança não segue regras, mas muitas vezes o que ela quer dizer com isso? Me acolhe, lá na minha casa é diferente, a minha mãe faz de outro jeito, então eu estou repetindo aqui o que a minha mãe e o meu pai fazem comigo. Então, para o professor receber todas as crianças com tantas crenças que eles têm, ele tem também que entender assim, né? Além, porque muitas vezes a criança faz uma coisa na escola para chamar a nossa atenção, porque a crença dela está subentendida naquele ato, naquela ação. Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus por essa manhã. Pastor Paulo ora por nós. Pai, nós somos gratos por conhecer o Senhor um pouco e queremos te conhecer mais e mais, conhecer a Tua Palavra, Deus, e ver como podemos aplicá-la em nossas vidas. Não ser ouvintes distraídos e deixar que a Tua Palavra se perca, porque ela é a semente incorruptível que vai dar fruto nas nossas vidas. Eu oro para que cada um aqui nesta manhã receba uma porção da Tua Palavra, tenha recebido uma porção da Tua Palavra, para frutificar e dar frutos para a Tua glória, Pai, como Jesus disse, frutos que glorificam o Teu nome. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A base hoje do texto desse capítulo houve um período chamado Juízes na Bíblia, em que os homens faziam o que eles queriam, porque não havia rei, não havia autoridade, não havia direção. É isso que eu vou pregar hoje à noite. Deus abençoe, amém?